Vamos dar continuidade, então, à nossa revisão de circuitos magnéticos. Lembrando que, nas duas primeiras aulas, a gente falou sobre a lei de Faraday. Em seguida, definimos o coeficiente de indutância. Aqui está a lei de Faraday, o coeficiente de indutância. E nos nossos circuitos, no nosso circuito de conversão eletromecânica de energia, é essa equação que a gente vai resolver, onde indutância e corrente variam no tempo. Então, a tensão gerada é dada por essa variação da indutância no tempo. Para a indutância variar no tempo, a gente precisa de um movimento relativo entre as partes. Por isso, eu preciso de circuitos magnéticos com um entreferro, mexer um em relação ao outro. Além disso, vale a pena a gente ampliar um pouco o conceito de indutância, porque, em geral, nem todo o fluxo que concatena uma bobina concatena as outras. Então, pensar em circuitos magnéticos acoplados é bastante importante e nós vamos fazer essa ampliação do conceito de indutância para circuitos magnéticos acoplados. Vamos começar, então, com circuitos com entreferro. Olha, esse toroide é muito parecido com o toroide que a gente viu nos exemplos anteriores, Então, só que agora a gente bota um pequeno pedaço que não é feito de material ferromagnético. Nesse pequeno pedaço que a gente chama de entreferro, normalmente a gente nota pela letra G de gap, a gente tem que a permeabilidade relativa é 1, ou seja, a relação entre B e H é o μ0. E todo o resto do meu núcleo é feito de um material ferromagnético, onde a permeabilidade relativa é μ0, a relativa é μr, de um comprimento L. Então, aqui a gente quer saber o que acontece quando a gente aplica uma determinada tensão. Nessa bobina vai circular uma corrente, portanto vai fazer uma força magnetomotriz que vai produzir um fluxo ao longo dessa linha de integração. Como é que a gente calcula então esse fluxo? Não é? Evidentemente, o primeiro passo, como sempre, é a lei de Ampère. A força magnetomotriz é igual à integral de linha de HDL. Nesse caso particular, como eu tenho dois materiais diferentes, o núcleo e o gap, eu não vou ter uma intensidade de campo constante. Mas eu posso dividir a intensidade de campo em duas partes. Uma parte dela no núcleo, outra parte dela no gap. E como a integral de linha é uma soma do que está acontecendo, eu posso supor que no núcleo eu tenho uma intensidade constante, no gap eu tenho uma intensidade constante. Portanto, esta solução da minha lei de Ampère naquele meu circuito definido na figura anterior vai ser dada pela força magnetomotriz é igual à intensidade de campo vezes o comprimento do núcleo, mais a intensidade de campo no gap vezes o comprimento do gap. Deixando bem claro que esses dois valores aqui são bastante diferentes. E o que permanece constante? O que permanece constante ao longo do caminho magnético? As leis de Maxwell mostram que o que permanece constante é o fluxo, não é nem a densidade do fluxo. Portanto, se eu supuser que eu tenho uma superfície S no meu núcleo e uma área G, que podem ser diferentes no meu gap, eu vou ter que o fluxo ao longo do caminho magnético, o número de linhas de fluxo, vai ser constante, que vai ser igual à densidade de fluxo no núcleo, mais a densidade, ou que vai ser igual à densidade de fluxo no gap vezes a área do gap. A relação entre B e H no núcleo e B e H no gap, a gente já viu nas aulas passadas, Esta aqui com aquela restrição de que só vale por uma determinada, só há essa proporcionalidade quando a gente considera linear a relação entre B e H. Então, conhecendo o resultado da lei de Ampère e conhecendo a relação entre B e H em cada uma das partes do meu circuito, a gente consegue, substituindo nessa expressão o valor do fluxo, a gente vai obter que a força magnetomotriz NI vai ser igual ao fluxo que multiplica as características do núcleo em série com as características do gap. Olha que interessante.
a gente já definiu a relutância, né, como sendo L sobre μ0, μr, então a relutância do núcleo está definida, a relutância do gap G sobre μ0, A. Definidas essas duas relutâncias, a gente nota que a força magnetomotriz vai encontrar essas duas relutâncias em série que vão dificultar a passagem do fluxo φ naquele nosso circuito magnético. Note que é interessante, mesmo quando o comprimento do núcleo é muito grande em relação ao comprimento do gap, essa permeabilidade relativa, que é da ordem de 5.000 vezes, faz com que esse número, né, a relutância do núcleo, é em geral muito pequeno comparado com a relutância do gap, o que é uma enorme simplificação. Se eu conseguir dizer que o fluxo é simplesmente proporcional à relutância do gap, entre outras vantagens, a gente vai transformar o nosso circuito num circuito magnético linear, já que o ar, a relação BH no ar, é sempre linear. Aqui então está mostrado o nosso circuito magnético, uma força magnetomotriz que vai enxergar a relutância do núcleo em relação à relutância do gap. A analogia com circuitos elétricos é muito grande. Eu posso complicar ainda um pouquinho mais o nosso problema para fazer a mesma analogia agora com circuitos paralelos. Se eu botar uma força magnetomotriz NI e essa força magnetomotriz, em vez de enxergar um único caminho magnético, enxergar dois caminhos magnéticos, para calcular qual é o fluxo, ou o fluxo total aqui nessa minha bobina, a gente pode ir até um pouquinho mais adiante. Se eu dividir, né, ou multiplicar o fluxo total pelo número de espiras e dividir por I, eu vou ter a indutância dessa bobina. Como é que a gente calcula a indutância dessa bobina? Bom, eu vou desprezar inicialmente a relutância do núcleo, como eu disse, que era menorzinha, e eu vou aplicar a lei de Ampère. Só que agora eu preciso aplicar a lei de Ampère com dois circuitos, né? Esta linha aqui vai enxergar esta relutância, a relutância do gap 2. Esta linha de integração vai enxergar a relutância do gap 1. Observe que as duas linhas de integração, elas envolvem NI de corrente, portanto a força magnetomotriz, tanto no caso 1 quanto no caso 2, é igual a NI. Aqui está o nosso circuito magnético, né? A força magnetomotriz vai produzir um fluxo 2 à direita e um fluxo 1 à esquerda. Para calcular esse fluxo, eu uso a lei de Ampère, como eu falei duas vezes, né? A força magnetomotriz vai ser igual a H1G1, a força magnetomotriz também vai ser H2G2. O fluxo φ1 vai ser a área do meu gap 1 vezes B1, o meu fluxo φ2 vai ser a área do meu gap 2 vezes B2, substituindo as expressões de B e substituindo esses valores na minha lei de Ampère, eu tenho como calcular φ1 e φ2. Nota que aqui aparece o inverso da definição de relutância, né? Aquele parâmetro que a gente chamou de permeância. E aí, o fluxo total φ, que vai ser igual a φ1 mais φ2, ou o fluxo concatenado total lambda, que é n φ1 mais φ2, vai ser dado por n ao quadrado i, que multiplica a permeância de 1 mais permeância de 2. Para calcular a indutância, vai ser então, portanto, é só dividir lambda por i, evidentemente é o número de espiras ao quadrado, que multiplica o somatório das permeâncias. Observe que como nos circuitos em paralelo, né, onde o inverso das resistências se somam, nos circuitos magnéticos em paralelo, o inverso das permeâncias se soma. Vamos fechar agora nossa aula falando sobre circuitos acoplados magneticamente. E aí eu tenho então duas bobinas, em 1 e 2, cada uma com suas espiras, e é importante perceber aqui, a hora que passa uma força magnetomotriz, parte do fluxo produzido por essa força magnetomotriz vai concatenar a bobina 2. A gente diz que vai magnetizar a bobina 2, e a gente chama essas linhas de fluxo de magnetização. No entanto, parte da força magnetomotriz, parte do fluxo produzido por essa força magnetomotriz, não concatena a bobina 2, e a gente chama esse fluxo de dispersão.
certo? Evidentemente, isso vale para a bobina 1. Quando eu aplico uma tensão na bobina 2, o mesmo efeito acontece com a força magnetomotriz produzida pela bobina 2. Quais seriam as equações que descrevem esses dois circuitos? É trivial, né? É a lei de Faraday somado às perdas ômicas, tanto da bobina 1 quanto da bobina 2. Eu posso ainda generalizar mais ainda esse conceito, pensando em N circuitos acoplados. Aí aquelas duas equações ficam equações matriciais. Uma equação matricial com essa cara, onde eu consigo definir facilmente os vetores V, I e lambda, e R passa a ser uma matriz diagonal. Mas o que me interessa é calcular qual é o fluxo concatenado com a bobina 1. E aí eu posso ver que o fluxo concatenado com a bobina 1, ele vai ter três fatores. Esse aqui é o fluxo total, multiplicado por N1, a definição de fluxo concatenado. Vai ter produzido pela força magnetomotriz 1, a dispersão de 1 é a magnetização de 2, somado com o fluxo produzido pela força magnetomotriz da bobina 2. Então é este aqui o fluxo total produzido ou concatenado com a bobina 1, da mesma forma que o fluxo concatenado com a bobina 2 é magnetização 2, dispersão 2 e o fluxo produzido por 1. E aí eu preciso definir um pouco mais, com um pouco mais de detalhe, as minhas indutâncias. Eu chamo de indutância de magnetização, a magnetização dividido pela corrente 1. Eu chamo de dispersão, fluxo de dispersão dividido pela corrente 1. E eu chamo de indutância mútua. Por exemplo, o fluxo concatenado com a bobina 1 devido a uma corrente na bobina 2. Com essas três definições, eu posso reescrever a minha equação dessa forma. E a gente observa aparecer fluxo de magnetização mais fluxo de dispersão, e essas duas indutâncias juntas a gente chama a somatório das duas de indutância própria. E era isso que eu queria falar nessa aula. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Até a próxima.